Gente, eu vim falar sobre a mudança pro sítio. Lembra que eu falei que tinha aparecido uma pessoa que estava precisando de caseiro? Foi indicação da nossa vizinha aqui do lado, Eliana. Eu achei que era Viviane o nome dela, mas é Eliana. Então é parente da Eliana, nossa vizinha aqui. E ela indicou pra gente, porque a gente tava querendo mesmo ir pra um sítio, tudo, né? Mas na época que a gente tava querendo ir pra esse sítio, gente, a gente tava com a vida mais assim, não tinha tantas coisas aqui em Americana pra resolver. Então o que que acontece? Hoje a gente também tá com, nos dias atuais, a gente tá com muita coisa aqui pra resolver. Meu esposo tá com uma casa dele aqui pra divisão de bens com a ex-mulher dele, né? Que é pra vender e cada um pegar sua parte. Eu tenho perícia pra fazer, né? Audiência. Perícia eu já passei. Eu vou passar pela audiência para poder conseguir o meu salário, né, do afastamento, tudo do INSS. Eu tô com ferida, né, no útero, tô com cisto, eu tenho que resolver isso porque é algo de urgência, eu tenho que passar logo no médico. E tem várias coisinhas, sabe? Tem o carro que tá na concessionária para vender, a caminhonete do meu esposo. Então, o rapaz veio aqui sábado, né, para falar com a gente, e o rapaz do sítio, né, o senhor lá do sítio, que é dono do sítio, e a gente conversou, ele explicou o que que era para fazer, que era só para tomar conta mesmo do sítio, capinar lá, né, e ficar por lá. Lá não pega internet, né, não tem internet, é um lugar bem isolado, assim, bem afastado da cidade, pelo que ele conversou com a gente, assim, que eu ouvi falar, né, que eu escutei ele falando, né, com meu esposo, que eu tava meio distante assim, mas que a gente sentou ali na varanda, né, mas eu escutei ele falando assim que era 1 quilômetro do asfalto e 30 quilômetros da cidade, né, o lugar lá, né, mas é um, tipo assim, pelo que ele falou, é um paraíso assim na terra, né, pelo que ele falou assim, que é lógico que ele vai falar tudo de bom, né, porque ele quer também que a gente fique lá, mas eu acredito assim no rapaz, no senhor, né, que esses lugares realmente é muito gostoso, muito tranquilo. Eu me criei no mato e ele falou, né, que tem bastante aves, bastante pássaro, tudo. Só que tinha um problema porque eu tinha gata e gato pega passarinho, né, e ele compra lá ração pra jogar lá no quintal pros pássaros descer, né, e comer. E aí ele perguntou, mas sua gata não vai pegar? Aí eu fui sincera, né, a Tuquinha, que é a mais velha, a idosa da casa, não pega gato. Mas a Nina, que é a mais jovem, ela vira e mexe e tá querendo pegar passarinho. Então assim, ela pega, a Nina pega. E aí ele falou pra gente conversar, né? E aí a gente dava resposta, porque aí ele ia passar terça-feira, no caso hoje, pra pegar a gente de manhã, né? E levar a gente de carro lá no sítio pra gente olhar e ver tudo. Só que como ele tá ficando lá no sítio, porque não tem quem cuida, ele ia ficar lá no sítio e ia dar o dinheiro pra gente retornar de ônibus. Aí a gente conversou, eu e meu esposo, bastante. Meu esposo colocou todas essas questões, que aí vai ficar difícil da gente estar viajando de lá pra cá, né? Pra estar resolvendo essas pendências que a gente ainda tem pra resolver aqui em Americana. E depois daquela conversa, de início, gente, eu tava empolgada, eu tava querendo ir, eu tava animada. Mas depois que eu tive essa conversa com ele até falou de uns cachorros que mata gato, que ele tem bravo lá, mas ele tinha falado que lá é tudo cercado, a parte da casa do dono, né, a sede. É cercado com tela de alambrado, bem cercadinho, os cachorros não têm acesso à casa do caseiro, né, ao quintal, a parte do caseiro, que são telas altas de alambrado, mas quando ele vai lá, que ele vai passear com os cachorros, quando ele, né, ele vai a cada 15 dias, quando tem alguém tomando conta lá, ele vai a cada 15 dias, né, 20 dias, 30 dias, e aí quando ele vai, ele solta os cachorros lá, pra andar com ele lá no mato, né, ele vai passear com os cachorros no mato. Só que eu não querendo ser uma pessoa assim meio chata, meio, né, a gente não, às vezes não quer parecer, transparecer, né, gente, pra outra pessoa que a gente é meio enjoado, meio chato. Eu não pedi maiores, assim, não entrei em detalhes.
se quando ele solta esses cachorros têm acesso à parte do caseiro, né? Na hora que ele solta lá pra andar no meio do mato, né? Eu não perguntei se eles têm acesso. E mesmo que eles não tenham acesso à casa do caseiro, eu fiquei pensando nas minhas gatas, porque a Nina, ela é criada solta, que ela veio de chácara também, então ela não fica presa de jeito nenhum. Foi gato que acostumou de pequenininho viver solto, se trancar dentro de casa, fica doido, né? Então eu já fiquei com todas essas questões, pensando na cabeça, aí a gente dormiu, eu fiquei sentindo aquele negócio, sabe quando você começa a sentir que não é pra você ir? Me deu uma angústia, uma tristeza, uma coisa muito ruim. E eu comecei a sentir que não era pra mim ir pra esse lugar, depois dessa conversa com esse rapaz. Até então eu não tinha sentido isso, antes de ter essa conversa com o dono do sítio, né? E o Lima, ele tem esse dom, ele tem um dom, né, que ele recebe aviso, ele sente também quando uma coisa não tá legal, quando tem alguma coisa de errado, quando não é pra ser. E ele acordou bem assim, angustiado, chateado, e conversou sobre isso, sobre essas questões que a gente tem pra resolver aqui em Americana, e falou que ele tava recebendo o aviso pra gente não ir, que tava sentindo alguma coisa pra gente não ir. Isso no domingo, a gente conversou com o dono do sítio no sábado, aí no domingo o meu esposo já veio falando essas coisas pra mim e tal. Aí eu falei, olha amor, vamos fazer o seguinte. Aí ele já até queria dar resposta pro dono do sítio. Eu falei, não amor, faz o seguinte, espera um pouquinho, deixa eu ir buscar a palavra, né? Porque a gente tem esse costume também, né? De buscar a palavra e tal. Eu vou na igreja, peço pra Deus confirmar na boca do servo lá na frente, né? Que na minha igreja não tem pastor, é ancião ou cooperador, né? Então eu falei, olha, vamos, Deus ele vai falar alguma coisa. Eu orei bastante no domingo. E aí, quando foi à noite, né, que o culto lá é 6h30, eu fui. E aí Deus saiu em Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. E falava assim, sobre as armaduras de Deus, que Deus estava dando as armaduras, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, aquela palavra que fala, né, do revestimento das armaduras de Deus, né, para que a gente possa estar firmes e não cair nas astutas ciladas do diabo. E Deus falava assim pela boca do servo lá na frente, que Deus estava trancando uma porta na vida de alguém e que estava cortando um laço e Deus estava livrando uma pessoa porque o inimigo estava furioso, que teve uma pessoa que foi lá buscar a palavra e Deus mandava dizer que o inimigo estava furioso porque está agradando a Deus, porque está andando de acordo com a palavra. E Deus falou assim que Deus estava cortando um laço, né? Que o inimigo estava furioso, se levantou para destruir a vida de uma pessoa, mas que por aquela palavra Deus estava quebrando e destruindo o laço, né? E que o inimigo não ia ter poder para destruir, porque Deus já tinha vindo com a providência, né? E pelo que eu entendi assim, gente, era um laço, era alguma coisa que não era para ser, entendeu? Era alguma coisa assim que de repente o inimigo, né, preparou, né? Não que eu tô falando que o rapaz lá, o dono do sítio, entendeu? Tava preparando alguma coisa contra mim, tudo, não. Porque lá na palavra fala, né, que a nossa luta não é contra a carne. Lá falou isso também. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque era o versículo que tava no capítulo 6. A nossa luta é contra a potestade e principado do mal. Então, às vezes, a pessoa, por ser uma pessoa que não tem uma religião, não tem uma fé, não tem uma crença, não ora, não vai numa igreja, às vezes o inimigo usa, entendeu? Acha uma brecha. Então, talvez, não sei, o inimigo tenha preparado alguma coisa para acontecer lá com a gente no sítio, a gente não sabe, né? Então, a palavra veio assim, nesse sentido, que a gente estava encantado, que o inimigo preparou um prato pra gente, colocou um prato na nossa frente, encantador, que a gente se encantou, que eu tinha me encantado, que eu estava encantada, mas que Deus estava quebrando um encantamento por aquela palavra. E até o irmão contou um testemunho que teve um irmão lá que
não sei se era ele que tava com o irmão, porque às vezes, como eu sento no fundo no culto, gente, na igreja, eu sento bem no fundo, assim, no último banco, às vezes fica ruim pra gente escutar, a gente perde alguma coisa. E aí ele falou que, não sei se era ele ou era outro irmão que contou, que tava junto com outro irmão, que foi visitar outro irmão, e tava perto de uma árvore assim, e disse que tinha uma cobra, né? Que a cobra a serpente é o diabo, né? Diz que a cobra representa a serpente, que é o diabo, né? A cobra é também conhecida como serpente, né? E ela é o diabo. E tinha uma cobra assim, que tinha um passarinho pulando, sabe, no galho da árvore, e piando, né, bastante. O irmão olhou assim e disse que tinha uma cobra já para dar o bote, que o passarinho estava encantado com aquele brilho dos olhos, né, da serpente ali, da cobra, e diz que já estava para dar o bote para agarrar o passarinho. Aí diz que o irmão pegou uma pedra e jogou entre o passarinho e a cobra, né? Passou assim, entre os dois. E na hora que passou a pedra, que a cobra foi para olhar a pedra, né? Que desviou a atenção da cobra, tirou os olhos do passarinho. Aí diz que o passarinho caiu em si no que estava acontecendo, viu, né? E voou e foi salvo. Então ele falou assim, que a pedra representava a palavra do Senhor. O passarinho era o povo de Deus, os passarinhos do Senhor. E a cobra seria o diabo, a serpente, né? E a pedra, né, tava passando na igreja para livrar a igreja da armadilha, né, do diabo, das astutas ciladas do inimigo. Então, Deus nesse dia, ele não falou diretamente, sabe, gente? Ele falou indiretamente. Mas assim, como eu não tinha muito mais tempo para buscar mais uma resposta mais direta, eu entendi muito bem, entendeu, essa palavra, apesar que assim, mesmo ele falando comigo indiretamente, eu entendi a palavra, eu entendi que era alguma armadilha, alguma coisa que não era para ser, que Deus estava abrindo os olhos, né? Inclusive falou, o servo lá na frente falou que estava, né, alertando, quer dizer, abrindo os olhos, né? E que eu podia ir em paz para minha casa e olhar somente para Jesus, seguir meu caminho olhando só para Jesus, porque já tinha sido cortado o laço, né, do inimigo. Então, o que eu entendi com essa palavra, gente? Que não era para ser, era algo preparado do inimigo, entendeu? Não tô falando que o inimigo era o dono do sítio, não tô falando que o dono do sítio era nosso inimigo. Eu tô falando que os espíritos, né, que é espiritual, os espíritos preparou alguma coisa, né, e talvez a gente desapercebido, né, faltou vigilância, tanto que o irmão também falou sobre isso, falou que era pra gente vigiar mais, orar mais. Então às vezes faltou vigilância de todos nós, né, e acabou que a vizinha querendo ajudar indicou ele, e de repente não era pra ser pra gente, né? Enfim, várias questões. Então, concluindo, eu não vou. A gente decidiu não ir. A gente conversou com o dono do sítio, a gente deixou mensagem, né, pelo WhatsApp e tal. Falou, olha, eu fui buscar a palavra, né, que eu falei pra ele me dar um tempo, deixar eu buscar a palavra, e quando eu tivesse a resposta eu daria pra ele. Aí quando eu cheguei do culto, né, eu já dei a resposta pra ele, já conversei com meu esposo e tal. E se vocês quiserem ler, gente, lê lá, é em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Uma bênção a palavra. E então Deus veio com essa palavra, né, falando que estava cortando o laço, que deu pra entender que era um laço, né. E eu já tinha ido buscar palavras sobre outros assuntos com Deus, e ele já tinha falado comigo também assim, indiretamente, mas eu continuei procurando, buscando, melhor dizendo, né, buscando a palavra. E aí ele acabou falando diretamente comigo. Foi até uma vez que eu morava em São Paulo, eu, meu pai e minha mãe queríamos mudar de lá, vender lá e mudar. E a gente foi buscar a palavra para mudança. E Deus falou essa passagem aí mesmo, de laço, armadilha. Aí a gente, como a gente queria uma resposta mais direta, a gente continuou buscando. Aí um dia Deus falou assim, não é pra mudar, tem gente aqui que tá buscando a palavra pra mudança, não muda. E o servo ainda falava assim, não muda, não é pra mudar, hein. E nem hora da palavra não era ainda, gente. Ele tava lendo
os tópicos, né, de instrução para a Irmandade, não era nem hora da palavra. E até o irmão falou assim, nossa, não é nem hora da palavra e Deus já está exortando para alguém aí que não é para mudar, não é para mudar. E então, assim, Deus ele fala, sabe, gente? Mas eu tinha que ter tido um tempo maior para buscar a palavra, eu tinha que ter falado isso com ele desde o início, mas a gente com tanta coisa na cabeça, nessa loucura, eu nem lembrei de falar para ele que era melhor a gente buscar a palavra, né? Não lembrei de falar com o dono do sítio isso daí, mas foi falta de vigilância também um pouco da minha parte, né? Porque a gente é humano, né, gente? Eu não sou perfeita. Às vezes a gente fica um pouco disperso, meio assim, distraído, e não é fácil a gente tá em vigilância o tempo todo, né? Porque nós humanos a gente cansa, a gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que descansar. E o inimigo jamais descansa, jamais dorme, jamais come. Então ele tá 24 horas ali tentando fazer a gente, sabe, ir pra ruína, pro abismo. Então é complicado pra gente que é carne, que é humano, ficar 24 horas em vigilância, né? Nem sempre dá. Às vezes a gente distrai por um pouco e pronto, o inimigo, né, aproveita a nossa distração pra fazer a destruição. Por isso que a gente tem que fazer de tudo, gente, orar, sempre tá orando, para que Deus nos ajude a estar sempre em vigilância, porque um minuto que a gente distrai, um minuto que a gente fica disperso, é a hora que o inimigo se aproveita para, entendeu? Destruir a nossa vida. Então eu louvo a Deus, gente, porque Deus ele me deu esse alerta, me avisou, tocou no coração da gente para não ir. Então eu espero que não fique muito grande esse vídeo. Eu não sei explicar se não for assim, nos mínimos detalhes. Vocês já até me conhecem, né? Sabe que eu também falo demais pra caramba. Mas eu precisava dar essa resposta pra vocês, né? Porque eu tinha falado pra vocês que eu ia embora e tal, pro sítio lá. E não deu certo, não foi dessa vez, não é a vontade de Deus agora. A gente tem a intenção, né, de quando o meu esposo vender lá, melhor dizendo, a casa dele que tá pra vender, aí a gente tem a intenção, o sonho, né? A gente tem esse desejo, esse sonho no nosso coração de comprar mesmo um sítio ou uma chácara, né? A gente queria que fosse lá mesmo em Minas Gerais, mas eu vou buscar a palavra porque sempre é bom, gente, a gente andar na direção do Senhor, porque a gente já se aventurou, minha família, de ir para Minas Gerais uma vez. Deus usou o irmão do dono do sítio lá, que era da Congregação Cristã no Brasil, para falar pra gente buscar a palavra antes de ir. A gente não quis escutar, fez pela nossa cabeça, trocou uma casa de 8 cômodos que nós tinha ali no Recanto Campo Belo, ali pro lado de Parelheiros, em São Paulo. Trocamos uma casa boa, ela só tinha que terminar, tá? Não tinha reboco, né? Tava no chão rústico, não tava terminada, mas uma casa boa, grande, linda casa. Trocamos por um sítio lá em Minas, vendemos muita coisa, perdemos móveis, perdemos muita coisa, gente, vocês não têm noção. Fizemos tudo da cabeça da gente, não buscamos a palavra e a gente ia pra igreja, entendeu? E a gente não fazia nada certo, a gente não tinha sabedoria e não sabia buscar sabedoria, não buscava de Deus. A gente também achava que a gente tinha tido verdadeiramente um encontro com Deus, mas não tinha, fazia tudo assim, ia pra igreja, achava que ir pra igreja, ler a Bíblia era o suficiente para ser salvo, fazia muita coisa errada, entendeu? E fomos para Minas Gerais, chegou lá, não tinha serviço, o serviço que tinha lá era para trabalhar o dia inteirinho, vocês não têm noção, na roça, no sol quente, para ganhar R$5 o dia, era pobreza extrema, as pessoas andavam descalça, não tinha dinheiro para pôr um chinelo, comprar um chinelo no pé, para pôr no pé, gente. Vocês não têm noção, o nome da cidade lá era Malacacheta, Minas Gerais, quase já chegando lá em Bahia. Então assim, pra vocês terem noção, o dinheiro foi acabando, meu pai não conseguia emprego, aí o dinheiro, eu sei que o dinheiro acabou, não dava mais pra todo mundo voltar. A sorte que Deus se compadeceu, Deus teve misericórdia, e a sorte que assim, que tinha um tio que morava ali em Juiz de Fora, que tinha uma casinha no fundo que era para alugar e estava desocupada, e meu pai deixou eu, minha irmã, minha mãe lá, e foi ele com o noivo da minha irmã para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, para
conseguir o restante do dinheiro para ir buscar a gente, porque não dava mais para pagar a passagem de todo mundo. O dinheiro tinha acabado, vocês não têm noção. As coisas da gente, a gente perdeu muita coisa. Perdemos móveis, porque para ir para lá tivemos que vender, nós não tinha como pagar caminhão de mudança. E aí, gente, eu sei que tivemos que levar, nós só levamos geladeira, fogão e poucas coisinhas, roupa do corpo, tudo no ônibus de viagem. Naquela parte de baixo, sabe, que vai as bagagens, nós levamos ali. Vê se a loucura. Nós pegava as bagagens, acho que um carro para ir para a rodoviária, acho que meu pai pagou, eu não lembro direito na época, porque eu era criança ainda, mas eu tenho esses flashes de lembrança, que eu lembro que levamos as coisas, não sei como, até a rodoviária, aí desembarcamos tudo lá na rodoviária, aí eu e minha mãe ficava num ponto, né, lá num lugar olhando as coisas, enquanto meu pai, a Simone, minha irmã, né, e o meu cunhado, meu ex-cunhado, né, o noivo da minha irmã, ia carregando até a plataforma que ia embarcar e ia fazendo assim, sabe, aquele monte de caixa, aquele monte de mudança, aquele monte de coisa. Aí alguns da família ficava num ponto olhando para ninguém roubar, enquanto os outros carregavam para outro ponto e outra pessoa da família ficava no outro ponto lá na plataforma olhando as coisas que ia ficando lá e dois ia carregando, ia fazendo assim, sabe? E aquela loucura, e eu sei que a gente conseguiu chegar desse jeito lá, e aí não deu certo, a gente teve que voltar pra cá, sofremos muito. Quando nós chegou lá, pra vocês terem uma ideia, falaram que terra lá não tinha valor, que o nome do que esse cara fez com meu pai era roubo, o nome que eles dão pro que aconteceu é roubo, esse cara roubou sua casa, seu Isaías, falaram pro meu pai, porque não tem valor os sítios aqui. A sorte também que meu pai conseguiu vender o sítio lá. Ainda conseguiu vender para uma pessoa que não tinha muito conhecimento também, que a terra lá não tinha valor. E era aposentado também, né? E tinha uma renda, dava para ficar lá de boa. E aí conseguiu vender o sítio. O sítio era 20 mil metros de terra, né? E aí ele conseguiu vender por R$6.000, comprou um terreno lá em Parelheiros por R$5.000. Aí meu pai parcelou para poder, tinha que construir, né, sobrar dinheiro para construir, deixar dinheiro para construir, parcelou. E eu sei que, olha, é uma loucura, a gente perdeu tudo com isso, o cara se aproveitou da gente, usou de desonestidade, e era uma pessoa da igreja, e a gente confiou. Então assim, gente, por isso que a gente tem que buscar a direção do Senhor, né? E depois disso, meu pai ainda não conseguiu mais pagar o terreno de Parelheiros lá, porque ele parcelou, ele tinha um dinheiro para dar à vista, não deu. Aí teve que fazer uma negociação lá com o corretor da imobiliária, trocou esse terreno que ele comprou por um outro e já tinha casa, ele já tinha conseguido construir alguns cômodos lá, trocou por um outro terreno, sem nada, para começar tudo de novo do zero. Não conseguimos mais construir, tivemos que levantar um barraco. Daí pra frente a nossa vida não foi mais pra frente, gente, não foi mais pra frente, a vida da gente foi destruída, a palavra é essa, destruída. Porque meu pai tinha uma casa de 8 cômodos, garagem grande, sabe, lavanderia grande, bonita, quintal enorme no fundo. Então assim, o cara destruiu a nossa vida, entendeu? Veio com a Bíblia debaixo do sovaco, falando eu sou crente, com palavra bonita, enrolou meu pai se encantou com o sítio, ficou deslumbrado. A casa que tinha lá tava caindo aos pedaços, a casa do sítio, tinha que passar a máquina e começar do zero. Aí o cara falou, o cara, o dono do sítio, né, falou assim, olha, eu tenho uma casa lá do lado, porque ele trocou só metade do sítio, né. Ele falou assim, eu tenho uma casa lá do lado, vocês ficam lá na casa, vai morando lá até poder reconstruir a casa de vocês lá no sítio. Mas tinha que desmanchar e fazer tudo de novo, e a gente nem conseguiu mexer na casa, porque lá não tinha emprego, nós ia passar fome, né, então enfim. E eu sei que daí por diante nunca mais meu pai conseguiu se reerguer, nunca mais.
tá agora com muito esforço, com muita graça, muita misericórdia de Deus, tá agora conseguindo terminar a casinha dele, lá na onde tem o barraquinho que a gente fez, né? Isso porque Deus, né, abençoou que um dos herdeiros lá do pai da minha mãe comprou a parte da minha mãe, né? E aí com esse dinheiro deu pra começar a construir a casa, tudo, porque senão nós estaríamos no barraco até hoje. Meu pai não ia ter condições mais de fazer casa. Então, gente, é a importância de buscar a direção de Deus. E esse sítio aí que apareceu pra gente trabalhar de caseiro, tava acontecendo a mesma coisa. A gente tava muito deslumbrado, muito encantado, ia fazer as coisas da nossa cabeça e ia destruir a vida da gente como a vida do meu pai foi destruída. Então a gente tem que tomar muito cuidado, todo cuidado é pouco. E graças a Deus que eu tô aqui contando isso, que serve até de um testemunho, né? Que Deus livrou, Deus impediu que a gente fosse pra lá, porque poderia acontecer, Deus sabe lá o que, não é verdade? Então, gente, tá assim, resolveu isso, né? Graças a Deus, nós não vamos mais, vamos ficar por aqui e tudo que a gente for fazer, a gente vai buscando a direção de Deus. Porque Deus, gente, Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Ele nos ama a tal ponto que deu o seu Filho para morrer por nós, né? Jesus Cristo, para nos lavar do nosso pecado, perdoar, enfim. Olha o tamanho do amor de Deus por nós, né? Então Ele sabe o que é melhor, Ele quer o melhor pra gente. Então eu vou ficar aqui, vou ficar aqui com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que não tenha ficado muito grande esse vídeo. Obrigado por terem assistido. Gente, me ajuda com o canal, dando sua curtida, acionando o sininho, se inscrevendo se você não é inscrito, porque eu faço disso minha profissão. Eu descobri que é o que eu gosto, que eu amo fazer, que eu faço com carinho, tá bom? E vocês visualizando, compartilhando, divulgando para outras pessoas o meu canal, me ajuda muito. E eu tenho certeza que Deus vai recompensar vocês, né? Porque tudo aquilo que a gente faz de bom ao outro, a gente recebe, né? Em bondade, também em benção, em vitória, porque Deus honra a gente, né? Deus recompensa, porque Deus vê a união e a bondade, né, da gente uns com os outros. Então, se você puder ajudar no canal, né, aí curtindo, compartilhando, divulgando, eu agradeço muito, 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 e que Deus abençoe vocês por isso, tá bom, gente? Obrigado, até a próxima, até o próximo vídeo aí. E, gente, agradecendo muito, não podia deixar de agradecer todos os conselhos, todo o apoio, o alerta que alguns inscritos me deu sobre esse caso do sítio, né? Todo o apoio, toda a palavra de força, de benção, né? Toda a benção que vocês me deu, tudo. Que Deus abençoe muito grandemente vocês. Um grande beijo a todos pelo apoio, pela força, pelo carinho, pelo amor, tá bom, gente? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!